Coragem é maluco. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. Olá galera, faz parte. Bom, no vídeo de hoje eu vou reagir ao vídeo do meu mano Vitaresco, exatamente. Você viu isso quando era criança, Coragem, o Cão Covarde. Bem, eu tô muito ansioso pra assistir esse vídeo. Meu mano Vitaresco falou que tem referências ao meu canal e também várias referências sobre esse cachorrinho aqui, mano, que eu acho que é um dos melhores desenhos da história da Cartoon Network. Então vai ser muito interessante ver sobre esse desenho que não é tão comentado, mesmo sendo muito bom. Vou botar aqui meu fone e partiu reagir a esse vídeo incrível. 3, 2, 1 e... Coragem é um cão muito corajoso. Fala galera, aqui fala Vitaresco. Qualquer semelhança é mera coincidência, mas muito bom, muito bom. Cara, o cara conseguiu me imitar certinho, mano. O cara botou até ele no carro, velho. Olha isso. Coragem é um cão muito corajoso. Cara, olha isso, mano. O cara imitou até o meu carro. Como que ele achou isso, velho? Pelo amor de Deus. Mas ficou muito caro. Essa introdução, ele me perguntou sobre isso, ele podia copiar e tal. Eu falei que... Copiar não, né? Ele podia usar de, sei lá, de meme, né? Daí eu falei, cara, tá liberado. Fala galera, aqui fala Vitaresco. E se eu te falar que esse cachorro rosa não tá salvando ninguém, mas sim sendo punido todos os dias, preso num ciclo sem fim de medo, dor e monstros que nem existem? Bom, esses dias eu tava acho que revendo... ele falou uma verdade, porque realmente o Coragem, ele só sofre o desenho inteiro. Não tem um episódio que o Coragem não sofra, mano. Ele só sofre em todos os episódios e ninguém defende ele, é impressionante. Todo mundo finge que nada tá acontecendo e ele tá lá se ferrando, né? Alguns desenhos antigos da Cartoon, tipo Samurai Jack, Johnny Muito Bravo, bom. Laboratório de Mais ou Dexter, menos, As bom. Terríveis Aventuras de Muito Billy bom. Mandy. E por fim, eu acabei me deparando com um dos desenhos que me causavam uns bons calafrios quando eu era criança. O Coragem, o Cão Covarde. Cara, eu peguei um dia pra eu reassistir esse desenho do Coragem e é realmente muito bom, é impressionante, cara. Era um desenho que eu não assisti tanto assim quando eu era criança, eu assistia mais de madrugada e eu ficava com muito medo, mano, porque é um desenho de terror. Eu acho que ele passava no quadro Cartoonzão na Cartoon Network e, mano, realmente é sinistro esse desenho. Ele é da primeira geração, né, da geração Checkerboard, cara, um dos meus favoritos dessa primeira geração que fez a Cartoon Network ficar famosa e ser o que é hoje, né? Interrompemos este Nossa. programa para levar até vocês Cara, que o nostalgia. programa do Coragem, o Cão Covarde, estrelando nostalgia, Coragem, o Cão... Tá, talvez essa introdução tenha sido dramática demais porque esse vídeo tem Foi um oferecido. pouco, foi um pouco dramático, Mas se mas você foi não da conhece esse desenho, deixa eu te apresentar bem ele aqui. Coragem, o Cão Covarde é um daqueles desenhos que você assistia quando criança e pensava, ué, mas isso aqui é pra criança mesmo? Porque, tipo assim... Pra caramba, pra caramba. Eu ficava pensando, mano, isso aqui não é pra uma criança, com certeza, mano. E não era pra eu ver tão novo isso, cara, certeza. Era bizarro, mas era perfeito. Tipo, Sim. no primeiro episódio eles vão parar no hotel e ficam hospedados na porta 666. Oh meu Deus, Satanás, um desenho infantil! A história gira em torno desse cachorro, o Coragem, que de Coragem só tem o nome mesmo. Verdade, porque ele é bem medroso, mano, bem medroso. A história, eu acho que ele vai, não sei se ele vai chegar a falar depois, do meu mano Vitaresco, que a história do Coragem, que ele foi abandonado e tudo mais, ele lutou pela vida e tal. Não sei se era da mãe dele, ou algo do tipo, e por isso que o apelido dele é Coragem, porque no momento que ele mais precisou, ele foi corajoso. Ao contrário dos restos dos episódios, né, que ele não é nem um pouco corajoso. Mas ele é o único que se dispõe a lutar contra os bichos, essas coisas estranhas que acontecem em lugar nenhum. Então, realmente, ele é corajoso à medida do que ele é bem medroso, né? Bem cagão. E essa dualidade que o Coragem tem é muito engraçada, mano. É fenomenal. O bicho é um cachorro rosa todo torto que tem medo absolutamente de tudo. Sim. Mas mesmo assim, pensa o ele pior das tem suas que coisas. salvar os donos deles de uns bichos absurdos. Sim. Tipo, absurdo mesmo. Tem uma múmia, alien, demônio egípcio, barata que fala. Tem os Mano, tem até uma sombra, mano. Tem uma sombra. Literalmente, ele tem medo da própria sombra. Eu acho que um dos primeiros episódios da primeira temporada, ele tem medo da própria sombra dele. Isso é bizarro. Mas é muito engraçado também. Esse episódio da sombra é bem sinistro. Cara, Coragem tinha uns vilões bem sinistros, se eu não me engano. Tem um dentista lá que é louca. Tem um cara que é sonâmbulo, mano. É muito engraçado. Tem uma putaria completa. Ele mora num lugar chamado Lugar Nenhum. Lugar Nenhum. É, esse é o nome do lugar mesmo. Junto com a Muriel, uma velhinha fofa que só quer fazer chá. E o Eustácio, que ama dar um susto no Cara, com Coragem respeito, vou parar um pouco, mas que edição boa do Vitaresco, hein? Parabéns, mano. Tá bem boa a edição. por puro prazer.
Cachorro idiota, você me fez parecer mal. Enquanto eu assisti esse desenho de novo, meio que eu percebi uma filosofia bem legalzinha por trás do Coragem. O nome dele é Coragem não por ser um trocadilho, porque ele é medroso, mas sim porque lá no fundo ele é mais corajoso que todo mundo. Isso porque o Coragem, mesmo tremendo de medo, ele vai lá e mesmo assim tenta enfrentar as criaturas bizarras. É o único que tenta enfrentar as criaturas bizarras. O cara fica só xingando ele de cachorro idiota. E a Muriel, meio que ela parece que ela tá sempre desligada e não percebendo nada. O Coragem é o único que realmente tenta salvar alguma coisa, né? Tenta realmente... parece que ele realmente é o único que enxerga os vilões. E às vezes parece que esses vilões são só da cabeça dele, sabe? Porque, tipo, literalmente tem episódios que a casa explode, que a casa desmorona. E a única pessoa que vê isso é o Coragem. E a Muriel fica ali, tipo, de boa... fingindo que nada aconteceu, tá ligado? Naquela cadeira de roda. Não é cadeira de roda, é aquela cadeira de balanço dela. Ela fica balançando a cadeira de balanço e fingindo que nada aconteceu. Isso é muito engraçado, velho. Eu acho que deve ser porque... Eu não sei se o Vitaresco vai chegar a falar disso, mas acho que deve ser porque o Coragem é um cachorro e daí, tipo, tudo que ele vê é uma distorção do que é realidade mesmo, sabe? Tipo, ele vê tudo de um olhar de animal. Não que a gente não seja, né? Mas, tipo, um cachorro vê um mundo totalmente diferente do que a gente vê, né? Então, cara, é bem interessante isso. Vamos continuar o vídeo. E vai lá e mesmo assim tenta enfrentar as criaturas bizarras só pra proteger a Muriel e o Estácio. Foi mal, isso não é um vídeo de filosofia sobre o desenho. Eu nem sei filosofia. Mas agora que já foi dada a introdução, vamos pro ponto principal desse vídeo. O que realmente se passa em Coragem com Coragem? Caraca, que medonho, parece um começo de um jogo de terror indie, mas... Ai, vamos lá. O que se passa nesse desenho? Nada nesse desenho parece normal. Os cenários são vazios, meio desertos, com aquele céu verde nojento, a casa perdida no meio do nada, o cara xingou o céu verde de graça. É isso, vai Corinthians. Esse filme de terror de baixo orçamento é como se o desenho gritasse: tem algo de errado aqui, mas você só aceita e continua assistindo. O tempo não passa, Muriel e o Eustácio nunca envelhecem. Eles nunca lembram do que aconteceu no episódio anterior. O Eustácio já virou zumbi, já foi engolido, já morreu 10 vezes diferentes. E no episódio seguinte ele tá lá, sentado como se nada tivesse acontecido. Eu sei que tem vários desenhos animados que seguem essa mesma lógica, mas aqui realmente parece diferente. Tanto pela estética, a falta de resposta nos episódios e tendo monstros mais... A TV tá muito bem enquadrada, eu vou dar uma... Só pra vocês poderem ver melhor. Tá bom, né? Vou ficar deixando desse jeito aí. Mais bizarros e enigmáticos a cada episódio que se passa. Então eu precisava de respostas. Eu precisava de algum norte pra pelo menos ter alguma base sobre tudo isso. Então eu fui pesquisar na internet pra ver se eu achava alguma referência do desenho. E eu simplesmente me deparo com isso aqui. Coragem, o cão covarde. As supostas inspirações na vida real pro desenho. De serial killer, a casal de meia idade que desapareceu de forma misteriosa. Que isso, mano? Isso aqui eu não sabia, tipo, real mesmo. Vou dar uma... Sei lá, deixar aqui. Não vai cair, tá, gente? Esse pé aqui é bem bom, mesmo ele parecendo que vai cair aqui pra fora e vai desmoronar tudo. Não vai acontecer isso, porque já aconteceu isso quando eu tava em chamada testando esse novo formato. Dessa vez não vai acontecer. Mas, mano, eu não sabia realmente disso. Eu não sabia disso. Que Coragem realmente tem casos reais, mano. Isso é bizarro. Eu já tinha ouvido falar, mas, tipo, bem por cima. Eu achava que era fake news, mano. Episódios podem ter inspirado o desenho que aterrorizou uma geração. Ai, tá bom. Eu vou ter que resumir essa bomba aqui. Nos anos 50, em El Paso, no Texas, tinha um casal chamado William e Margaret Patterson. Eles viviam numa casa afastada com, pasmem, um cachorrinho. Até que um dia, em março de 1957, eles simplesmente sumiram. Tipo, sumiram mesmo, sem deixar rastro. A última vez que foram vistos foi quando uma vizinha foi levar biscoitos pra eles. E depois disso, nada. A polícia foi até a casa e encontrou tudo normal. Louça suja na pia, roupas na lavanderia, comida na geladeira, carro na garagem. Parecia que eles tinham acabado de sair pra comprar pão, mas nunca mais voltaram. E o mais esquisito é que, mesmo com a investigação, ninguém nunca descobriu o que aconteceu com eles. Nem o corpo, nem uma pista concreta, só o vazio. E nem tente negar as semelhanças, era um casal de... Caraca, mano, é igual, mano. A casa é igual, mano. E você tem noção de quão velho é isso, velho? 1950 é muito velho, tipo, antes da... Tipo, na época da primeira Copa do Mundo, tá ligado? Pra você ter um vídeo de comparação. Sei que meu canal não é de futebol, mas... A gente tá no Brasil, né? O Brasil é o país do futebol. Mas, caraca, mano. Muito antigo esse caso e bem sinistro. Eu não sabia que era baseado em um caso real, mano. Idosos que tinham cachorro e moravam numa casa igualzinha do desenho. O cachorro sumiu também? Os caras levaram o cachorro? Os caras não sei se... Opa. Não sei se é os caras ou se é uma entidade maligna. Idêntica. As semelhanças são semelhantes. E essa história tem uma partezinha bizarra, onde envolve um assassino em série. Cara, o Leclerc, verdade, mano. O Leclerc é muito bom, que ele é o
Acho que ele aparece no episódio, o segundo, terceiro episódio de Coragem, mais ou menos. Ele é tipo o vilãozão, né, da série, tipo o vilão principal da série é o Leclerc, que é aquele patinho, né, mano? Se vocês não viram, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu lembro que a primeira aparição do Leclerc foi no episódio onde ele... Acho que era o terceiro episódio, mais ou menos, onde a Muriel, ela bate a cabeça e fica, tipo... perde todas as memórias, assim. Aí o Leclerc, ele quer saber onde estão as joias que estavam guardadas em uma gaveta lá, ele tava querendo saber onde estavam essas joias. E ele tinha prendido o Eustácio no guarda-roupa e faltava o Coragem nele ali. E é muito engraçado que tem uma cena que ele tortura a Muriel. Vou botar bem aqui, mano, rapidinho. Cadê? Aqui, ó. Coragem caminhando de medo. E ó. Aí, ó, tá se lembrando agora se lembrando de onde tá as joias? Viu? São as joias da família. Sim, eu lembro, acho que esse é um dos primeiros episódios, acho que se eu não me engano, é o terceiro episódio de Coragem. E depois esse vilão, ele volta a aparecer várias vezes e comete... Acho que é o personagem que mais comete crimes nesse desenho, mano. É sensacional. Deixa eu voltar aqui pro vídeo do Vitaresco. Lá algumas milhas de distância deles. Bom, eu prefiro não comentar sobre isso porque é um tema meio pesado. Sim. Mas se você ligar os pontos, você já deu pra entender o que pelo menos deve ter acontecido com esse casal de idosos. Bom, por mais que tenha essa história macabra por trás disso tudo, isso não responde minhas perguntas sobre o que acontece nesse desenho. Pelo menos abre uma margem pra fazer diversas teorias sobre isso. E sempre tem aquelas teorias mais famosas, que é onde o Coragem morreu e está vivendo num ciclo sem fim de tortura. E que em lugar nenhum é o purgatório. E Sonic.exe, Herobrine e Chaves. Sim, cara, isso aqui, cara, tem todos os desenhos, você pode falar assim, que as pessoas, que o cara tá no limbo, que o cara tá no purgatório, tipo, qualquer desenho você pode usar essa teoria, mano. Papo reto, mas, meu Deus. Só que, tipo, a maioria não faz sentido nenhum. Mas beleza. Capitais e Bolsonaro de Covid. Bom, pelo que eu pesquisei, eu consegui desenvolver duas teorias sobre isso. A primeira teoria é que tudo tá ligado e esses velhos da vida real que desapareceram com o cachorro, na verdade foram teletransportados pro mundo de Coragem com o Covarde. E lá eles vivem o que eles vivem, como desenho animado. Eu chapei na linguiça? Provavelmente. Mas é isso. E a segunda teoria é que o autor só quis colocar essa referência bizarra mesmo. E tendo toda a história do desenho, são coisas normais. Só são as coisas existentes pelo ponto de vista do Coragem, que são bem exageradas, porque ele é um cachorro normal. Tipo... eu concordo, eu acho que a teoria 2 faz mais sentido do que o casal vai ter se teleportado, né, porque é um crime real. Então, tipo, faz sentido o autor ter usado essa coisa como uma referência, né, ele teve, sei lá por que ele ia usar isso como referência pra fazer um desenho, mas tá bom, ele faz um desenho de terror sobre isso, mais ou menos, e tudo do ponto de vista do Coragem que distorce tudo, mas eu acho que faz mais sentido. Sendo que a primeira teoria também é válida ali se você quiser ser um pouco da creepypasta, tá ligado? Gato Cats, que sendo só um gato normal pregando peças no Coragem, ele não conseguindo se defender. Essa teoria realmente faz total sentido. Ou a gente só pode mesclar as duas também, daria pra fazer uma coisinha da hora. Bom, depois de tudo que eu falei aqui, eu cheguei à seguinte conclusão. Coragem, o cão covarde, não precisa de teoria nenhuma. Não precisa de nenhum vídeo absurdo de 40 minutos com o título de verdadeiro significado escondido do desenho da Deep Web. Nada disso. O desenho é doido mesmo. E é isso que faz ele ser maravilhoso. Ele é só mais uma história maluca, cheia de monstros bizarros, velhos surtados e um cachorro com ansiedade crônica tentando salvar o dia. E no final, isso é tudo que importa. Eu ri em um momento e no segundo seguinte eu tava olhando pro lado vendo se não tinha algum bicho no meu quarto. Porque o que esse desenho me assusta não é brincadeira. Cara, tenta fazer essa experiência, mano. Espera da meia-noite. Bota Coragem com o Covarde numa TV ou numa tela só deixa a sua tela ligada, apaga todas as luzes em volta e bota no episódio que você vê a thumbnail que é mais sinistra. Ou no YouTube mesmo, cara, é uma experiência muito boa que você acha que não vai ficar com medo, com tanto medo assim de um desenho infantil, mas dá um medinho, cara. Esse desenho me fez rir, suar frio com a mesma intensidade. Sim. É tipo a montanha-russa. Cara, uma das coisas que eu acho mais engraçada do Coragem, não sei se consigo achar aqui, é as reações dele, mano. As reações do Coragem são maravilhosas. Coragem Reactions. Aí, ó, aqui, ó.
Só que é engraçado, não sei o que não é. O que é engraçado, isso aqui é muito engraçado, meu Deus, velho. Mas também tem, cara, quando tipo, ele tá falando de alguma coisa, daí a cabeça dele explode, ou ele imita a coisa direitinho, tá ligado? É muito engraçado. Com risada nervosa. E é por isso que eu classifico Coragem como um dos melhores desenhos da Cartoon Network. Com certeza. Porque ele não tinha medo de ser esquisito, ele não tinha medo de ser diferente, É muito de inovar. único, né? Aquilo ali parecia um grande filme de terror com baixo orçamento. Os cenários desérticos onde não tem nada, os sons sinistros do nada. A ambientação em si do lugar era tenebrosa. E tudo isso sendo protagonizado por um cachorro rosa, que tem medo de tudo. Não é querendo pagar do antigamente era melhor, mas hoje em dia é difícil de se encontrar algum desenho que passa a mesma vibe que Coragem com o Covarde. Pelo menos pelo que eu vi, o único desenho que bate de frente é Cara, tá, Scooby-Doo é um dos desenhos que, tipo, tem uma pegada bem parecida com Coragem. Eu acho que Digital Circus também tem, só que do jeito dele, tá ligado? Do jeito de ser um circo digital e tal, que, pelo menos o primeiro episódio, depois começou a se perder. Mas, cara, realmente não tem nada muito parecido com Coragem, assim, tipo, desenho de terror de série, assim, cara, realmente não tem. E que da mesma forma é um desenho antigo, então isso só prova que esse desenho é único em várias eras. Mas aí que um dia um pessoal lança aí alguma pedrada parecida com esse desenho, Vamos fazer. sabe. Mas se você conhece algum desenho que bata de frente nesse aspecto de terror, comenta aí. Mas enfim, se alguém... Cara, não tem nenhum desenho que bata de frente de aspecto de terror com Coragem que eu estou recordando. Pelo menos não da Nickelodeon, nem da Cartoon Network. Acho que talvez só um que tenha tido um pouco dessa vibe, assim, de terror só. Não vibe do Coragem, que a vibe do Coragem é muito exclusiva, né? Mas de terror, eu acho que é Over the Garden Wall. Que, tipo assim, é um desenho bem tenebroso, assim. Não sei se mais tenebroso que Coragem, porque Coragem tem uns personagens muito bizarros, tá ligado? Mas Over the Garden Wall também tem personagens bem bizarros, só que eu acho que não é tanto quanto Coragem, porque Coragem dá uma... Sei lá, Coragem é único, tá ligado? Mas Over the Garden Wall, que é um muito bom desenho, é um dos GOATs aí da Cartoon Network, também tem uma vibe meio assim. realmente gostou disso aqui, comenta se eu devo fazer mais vídeos sobre esse desenho. Tipo um vídeo solo focado nas criaturas bizarras que aparecem no desenho. Vitarisco, uma recomendação, faz um vídeo. Senão eu vou roubar a ideia, tô passando a ideia, mas senão eu vou fazer pro meu canal. Faz um vídeo listando, tipo, os 10 personagens mais bizarros de Coragem. Ou, tipo, listando os personagens mais bizarros de Coragem em ordem, tá ligado? Tipo, do menos bizarro ao mais bizarro. Tipo, um vídeo trabalhoso, porque eu acho que tem muito personagem, mas aí você dá uma limpada só nos principais, tá ligado? Esse é interessante. Tipo, da caveira que tu botou na thumb, tá ligado? Não é caveira, é aquela cara lá que você botou na thumb. Muito, muito massa. Um bom vídeo. Bom, se você curtiu, já deixa o like e se inscreve aí. E Na verdade, passe no canal até a do próxima Vitarisco. loucura que eu encontrar e decidir fazer um vídeo. Tem jumpscare, né, mano? Não, é o fim. Cena pós-crédito, guys, eu descobri que Coragem com o Covarde tem uma mini collabzinha. Tem uma collab com o Scooby-Doo, cara. Eu já assisti. Eu assisti esse filme, é muito bom, mano. É muito bom, mano. Acho que é recente, não é antigo. É de 2020. 21? 2020, 21, por aí. Mano, é muito bom. Muito bom, papo reto, assistir. É um sonho da infância sendo realizado, mano. Porque os dois têm a vibe muito parecida. Com o Scooby-Doo. Sim. Eu não consegui falar no vídeo, porque eu já terminei de digitar. O que você pode fazer com essa informação, eu não sei, mas tá aí. Assista esse filme, é muito bom. É realmente muito engraçado, eu dei várias risadas. Bom, rapaziada, esse é o vídeo. Me comenta aí o que você achou desse novo formato. Muito obrigado, meu mano Vitarisco, por ter recomendado, ter feito esse vídeo, ter aceito a minha ideia, porque eu falei pra ele fazer um vídeo de Coragem, porque eu falei pra ele que eu tava assistindo ali e ele resolveu fazer um vídeo sobre. Muito obrigado. E, cara, realmente muito bom. Passem aí no canal do Vitarisco, porque realmente ele tem um conteúdo muito único e muito bom. Um grande abraço, seu amigo da vizinhança, deixa o like, se inscreve e é nóis.